Olá! É possível que o glúteo máximo realize rotação medial do quadril? Vamos ver. Os 21 músculos que cruzam o quadril proporcionam movimento e estabilidade triplanares entre o fêmur e o acetábulo, especialmente os glúteos. A análise de suas ações deve ser baseada principalmente na orientação espacial dos músculos em relação aos eixos de rotação do quadril. Mas antes, vamos começar pelo glúteo médio. O glúteo médio possui porções distintas em relação à sua orientação das fibras, bem como ao eixo de movimento. Estas fibras coloridas de roxo são as fibras anteriores, as azuis são as médias, e as fibras amarelas são as posteriores. Existe uma alteração biomecânica chamada valgo dinâmico do quadril. Isto mesmo, você ouviu correto. Não é valgo dinâmico do joelho. Estamos tratando aqui do quadril. Esta alteração trata de um movimento excessivo de adução, flexão e rotação medial do quadril. Estes movimentos geram impacto no quadril. Neste caso, a ênfase em todo o trabalho é dada nos músculos que fazem a abdução, extensão e rotação lateral do quadril. Estes músculos são chamados músculos do complexo posterolateral do quadril. Voltando nesta imagem, as fibras anteriores ao eixo do movimento do glúteo médio também fazem a flexão e a rotação medial do quadril, enquanto as fibras posteriores ao eixo de movimento fazem a extensão e a rotação lateral do quadril. Então, todo o nosso foco de trabalho deve estar concentrado na ação das fibras posteriores do glúteo médio, e dependendo da posição que colocarmos nossos alunos para realizar o movimento, aumentamos ou diminuímos o poder destas diferentes fibras realizarem a ação. Vamos ver este exemplo. Na cadeira abdutora, o quadril está fletido a aproximadamente 90 graus. Isto diminui a capacidade das fibras posteriores em produzir força, porém, potencializa a capacidade das fibras anteriores do glúteo médio. Esta posição aumenta ainda mais o poder de rotação medial e flexão do quadril, o que neste caso queríamos ter evitado, porque nesta situação teremos impacto fêmuro-acetabular, ou seja, sempre trabalhe a musculatura do glúteo médio mais próxima do neutro, ou se possível, com um pouco de extensão de quadril. Observe neste trabalho de Nilman. Ele mostra que as fibras anteriores do glúteo médio não têm capacidade nenhuma de realizarem a rotação externa. O braço de momento não permite, mas observe que, à medida que a flexão de quadril aumenta, a capacidade de rotação interna das fibras anteriores também aumenta. Agora observe com atenção as fibras posteriores do glúteo médio. De 0 graus, ou seja, posição neutra, até aproximadamente 45 graus de flexão do quadril, estas fibras têm maior braço de momento para a rotação lateral, mas, aumentar a flexão do quadril acima de 45 graus, as fibras posteriores do glúteo médio invertem sua função, passam a ser rotadores mediais. Seu braço de momento para a rotação lateral diminui e aumenta para a rotação medial. Voltamos a este exemplo então. Seria interessante trabalhar nesta angulação de flexão de quadril? Pense você. Esta inversão de ação muscular acontece também com vários outros músculos. Vamos ver o piriforme, por exemplo. Com o membro inferior em extensão, ou seja, na posição anatômica, o maior braço de momento é favorável para a rotação lateral do quadril, pois a linha de ação do piriforme é posterior ao eixo de movimento. À medida que associamos uma flexão de quadril a partir de 60 graus aproximadamente, a linha de ação do músculo em relação ao eixo de movimento se altera, passa a ser anterior ao eixo, e inverte sua ação para ser um rotador medial do quadril. Pronto, chegamos ao glúteo máximo. O músculo glúteo máximo possui duas camadas, uma profunda, mais verticalizada, e outra superficial, mais horizontalizada. As fibras mais superiores das duas camadas
atuam na abdução da coxa e rotação externa, enquanto as fibras mais inferiores atuam na extensão e adução com rotação externa. Como uma porção maior da massa muscular da camada superficial está acima da articulação, seu papel na abdução é mais importante. Ambas as camadas são efetoras do movimento, mas a camada profunda está próxima dos pelvitrocanterianos, o que lhe permite coordenar a ação extensora e rotadora externa com a ação dos estabilizadores do quadril e assoalho pélvico. Sua inserção óssea no fêmur e membranosa na divisão dos compartimentos anterior e posterior da coxa colocam as fibras faciais da camada profunda em contato direto com o vasto lateral. Enquanto isso, a inserção da camada superficial do glúteo na banda iliotibial coloca as fibras do glúteo em contato com toda a cobertura facial do quadríceps. Essa relação dos glúteos com o quadríceps é um elemento de coordenação que combina perfeitamente com a ação conjunta dos isquiotibiais e quadríceps, no paradoxo de Lombard. Relembrando, precisamos preconizar os movimentos de extensão do quadril, rotação lateral e abdução. Mas por que mesmo? Porque o contrário gera impacto fêmuro-acetabular. Vamos novamente ao trabalho de Newman. Observe agora o glúteo máximo. Ele também possui 3 orientações de fibras, anteriores, médias e posteriores. Suas fibras anteriores também possuem a capacidade de inverter a função. A partir de aproximadamente 40 graus de flexão do quadril, estas fibras deixam de ser um rotador lateral e passam a ser rotadores mediais, o contrário do que gostaríamos. O que temos que fazer então? Trabalhar sempre em direção ao neutro. Observe este exercício. Realizá-lo em toda a sua amplitude de movimento significa colocar as fibras anteriores do glúteo máximo para inverter sua função, ou seja, passando a ser rotadores mediais. O que deveríamos prescrever então? Movimentos que não ultrapassem os 40 graus de flexão do quadril. Esta visão geral deve servir de base para a compreensão, avaliação e tratamento de doenças musculoesqueléticas, deficiências que envolvem não apenas o quadril, mas também regiões adjacentes, como a coluna e os membros inferiores. Acompanhe-nos em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Acompanhe-nos também no nosso site. Lá você encontra todas as informações para o curso Biomecânica aplicada ao treinamento de força.